Bom dia, pessoal. Vamos começar aí nossa aula hoje, que vai tratar do MIPS. Tá? Então, o MIPS é um processador bem básico. É claro que tem arquiteturas MIPS mais elaboradas hoje em dia, mas essa daqui, vamos dizer assim, é a primeira arquitetura MIPS lá da década de 70. Embora antiga, ela é muito poderosa. Tá? E ela é excelente para a gente trabalhar os conceitos que a gente vem estudando na disciplina. Tá, então a apresentação aqui está em inglês, mas é pouco texto, bem tranquilo, tá? Eu fiz em inglês porque eu ia utilizar para outra coisa, tá? Então, esse QR Code aqui cai lá no site da disciplina, tá? Então, todas as apresentações têm o QR Code aí que cai lá no site da disciplina. Então, a intenção de hoje é dar uma breve descrição do sistema MIPS para que vocês tenham condições de fazer o trabalho final da disciplina, tá? Que vai ser um processadorzinho MIPS, embora modificado. Por que, professor, que o senhor modificou? Porque vocês encontram esse projeto pronto na internet. Então, eu fiz algumas modificações, inclusive algumas simplificações, mas para ficar diferente realmente do que pode ser encontrado aí da internet. Então, eu modifiquei um pouco a arquitetura, mas eu mantive o principal. Tá? Então, simplifiquei algumas coisas e adicionei outras, tá? Principalmente para ter diferenças entre os grupos. Estou passando essa apresentação agora para que a gente, aliás, para que vocês tenham mais tempo aí de fazer o trabalho. Tá? Então, embora eu ainda não tenha entregado o trabalho, vou entregar essa semana ainda, mais tarde amanhã, mas vocês já terão condições de irem fazendo. Tá? Então, o MIPS, ele tem algumas características básicas. Tá? Principalmente isso daqui, ó. Então, é uma arquitetura de 5 estágios de pipeline. Então, a gente já viu o que seria o pipeline. Então, basicamente, é o fluxo da informação. E nessa arquitetura, eu tenho esse fluxo da informação dividido em 5 estágios. É onde quem delimita esses estágios são os registros. Tá? Então, se ele tem 5 estágios de pipeline, ele tem 5 ciclos de clock de latência. Tá? Então, o que isso agrega na arquitetura? Então, significa dizer o seguinte, cada instrução ela demora 5 ciclos de clock para ser executada. Tá? Só que, uma vez que o pipeline está cheio, a cada novo ciclo, uma instrução termina de ser executada. Essa palavra, pessoal, terminar aí nesse caso, né, ela é importante. Porque não é que a instrução, depois do pipeline estar cheio, cada instrução é executada em um ciclo de clock. Não. Cada instrução sempre demora 5 ciclos de clock para ser executada. Porém, uma vez que o pipeline está cheio, cada instrução termina de ser executada em um pulso de clock. Isso é importante porque, apesar de eu ter 5 pulsos de clock de latência, né, que está escrito aqui, eu vou aumentar o throughput. Tá? Por quê? O throughput a gente já viu que é informação por unidade de tempo, ou seja, quantos bits eu processo por unidade de tempo. Mas a gente viu também que, como eu trabalho com sistemas síncronos, se eu não estiver fazendo comparações entre sistemas de características diferentes, eu posso fazer, ao invés de eu fazer essa divisão por tempo, eu posso fazer essa divisão pelo clock. Afinal de contas, o clock tem um período conhecido, né? Então, basicamente é a mesma coisa. Mas já então que, após o pipeline estar cheio, cada instrução nova termina a sua execução em um pulso de clock, significa que eu aumento aí o throughput, tá? Em 5 vezes. Então aqui, ó, increased throughput. Então, basicamente, eu processo uma instrução por ciclo de clock. Ah, professor, mas o senhor não acabou de falar que toda instrução ela demora 5 ciclos? Sim,
Mas como após o pipeline estar cheio, cada instrução termina a sua execução no final de cada clock, então eu posso considerar que o throughput é uma instrução por ciclo de clock. Tá? Então eu aumento o throughput, que como eu falei quando a gente trabalhou com essa figura de mérito, ela é a figura de mérito mais importante, eu diria, porque ela relaciona várias coisas. Então ela relativiza várias coisas. Tá? Então ela não é uma figura de mérito absoluta, como é a latência ou como é o timing. Tá? Então, basicamente, circuitos digitais, eles processam informação. Quanto mais informação eu processar por unidade de tempo, melhor. Então, essa arquitetura me permite isso, apesar de ser uma arquitetura bastante antiga. É uma arquitetura bastante legal. Tá? Funciona muito bem. Inclusive, o trabalho de vocês, se o fizerem corretamente, vai ser um processadorzinho funcional. Porém, o mundo não é só de maravilhas. Então, essa arquitetura, por ser um pipeline rígido aí, a gente tem hazards, né? Ou seja, tem perigos aí. Tem alguns perigos nesse pipeline, tá? Que eu vou mostrar para vocês hoje. Depois a gente faz um exemplozinho aí, só para ver como seria a execução dentro do MIPS. Então, pessoal, esse aqui é o MIPS, tá? Pelo menos o que eu estou propondo para vocês. É claro que o circuito verdadeiro teria algumas coisinhas a mais, tá? Como eu falei, eu fiz algumas simplificações. Então, olha lá os nossos 5 estágios. Tá? Então, sempre façam a associação com código de cores. Ó. Aqui eu tenho um amarelinho, eu não botei esse amarelão mostarda aqui, porque senão ia tampar. Ó. Mas amarelinho com amarelinho, depois vai aparecer uma outra cor aqui com uma outra cor aqui, e assim sucessivamente. Tá? Então, olha lá os 5 estágios. Ó. Eu tenho um estágio, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4 e eu tenho 5, tá? Que é o que sai daqui, ó, e entra aqui de novo. Quais são os nomes desses estágios? Instruction Fetch, ou seja, esse aqui é o meu primeiro estágio. O que é isso? Busca por instrução. Então, o meu programa está armazenado nessa memória. Então, aqui está o meu programa. Tá? Aqui está o meu programa. Então, aqui eu busco a instrução. Tá? Então, a instrução 1 está sendo buscada nesse estágio. Então, percebam, pessoal, não estou executando a instrução 1 ainda. Eu estou buscando ela na memória, para eu saber ainda o que vai executar e aí processar a sua execução. Então, depois, o que vai acontecer? Eu vou para o estágio de decodificação. Então, olha lá, o amarelinho deslocou. Eu dei um clock, o amarelinho deslocou para cá. Ó, a instrução 1 agora está em seu segundo estágio de execução, que é chamado de decodificação. Como é um pipeline, eu já posso buscar uma próxima instrução. Isso que é o legal do pipeline. Então, olha lá, eu já estou buscando a instrução 2 em vermelhinho aqui, ó. Então, a instrução 2 está um ciclo de clock atrás da instrução 1. Então, ela está no estágio imediatamente anterior, que é a busca por instrução. Enquanto isso, a instrução 1 já atingiu o estágio 2, que é a decodificação. Então, basicamente, o controle aqui vai fazer isso. Ele vai, uma vez que essa instrução foi buscada, é um código binário, esse código binário tem regras para ser decodificado. Então, essa decodificação vai gerar uma série de sinais de controle. Então, os sinais de controle são essas setinhas aí, ó. Ó, essas setinhas aqui é tudo sinal de controle, ó. Tá? Ah, professor, mas o senhor não está especificando quais controles são essas setinhas. Se vocês entenderem a arquitetura, vocês vão entender quais são os sinais de controle aí que precisarão ser gerados.
tá? É claro que eu vou tirar dúvidas na realização do trabalho, mas vocês vão ver que, uma vez entendida a arquitetura, ela é muito simples. Aqui também tem sinal de controle. Então, todos esses aí são sinais de controle, tá? Que foram decodificados aonde? Nesse estágio, o segundo estágio, por esse cara aqui, ó, controle. Então, professor, mas essa primeira instrução, ela está sendo executada por etapas, é como se fosse uma linha de produção, tá? Sim, essa instrução 1, ela, por exemplo, vai chegar aqui no estágio 4, em algum momento. Só que olha lá, a decodificação dela foi feita no estágio 2. Então, será que eu posso ligar a saída desse decodificador direto com o estágio 4? Não, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque senão eu estou defasando os clocks. Eu tenho que seguir o pipeline. Então, por isso que eu passo por esses registros aqui, ó. CTRL que eu coloquei de controle. Então, olha lá. As linhas de controle que são necessárias nesse segundo estágio, beleza, elas já são ligadas diretamente aí, ó. Aqui no Extend, aqui no Register File. Porém, as linhas de controle que precisam ser ligadas em outros estágios, elas têm que passar por esse registro. Para quê, professor? Para elas manterem a fase do meu pipeline. Tá? Senão é como se eu jogasse uma informação para frente e outra ficou para trás, mas elas são pertinentes. Então eu não posso fazer isso, eu tenho que manter a fase aí da informação. Tá? Então depois isso também vai ficar um pouco mais claro. Mas então o cenário que nós temos agora é a instrução 1 está em seu segundo estágio, que é o de decodificação, e a instrução 2 já está sendo buscada no primeiro estágio, que é o instruction fetch. Então vamos lá, terceiro clock. Então foi dado um terceiro clock. Então o que aconteceu? A minha instrução 1 já está no terceiro estágio. A minha instrução 2 já foi para o segundo estágio de decodificação. E a minha instrução 3 está sendo buscada. Então, olha lá, a nossa instrução 1, ela está no terceiro estágio de execução. Então, de novo aqui, azulzinho com azulzinho, vermelho com vermelho, amarelo com amarelo, para a gente se situar aqui no desenho. Tá? Então, o que é o estágio de execução? É o estágio de execução em si, ou seja, é o estágio onde eu consigo acessar a nossa ALU. Então, a nossa ALU é a unidade de processamento aritmético e lógico. Tá? Então, no trabalho de vocês, eu vou pedir algumas instruções. Eu nem vou pedir um instruction set inteiro, tá, pessoal? Vou pedir algumas instruções só. Tá? Então, a ALU é a nossa unidade lógica aritmética. Ela vai resolver as operações aritméticas e lógicas, que é o que um processador faz. O processador não faz nada além disso. Ele processa operações lógicas e operações aritméticas. É claro que hoje em dia os processadores têm unidade de ponto flutuante, mas unidade de ponto flutuante nada mais é do que operação aritmética. Só que os números estão em outro formato. Tá? O que requer um hardware mais poderoso. Mas é uma ALU, não deixa de ser uma ALU. Então, por exemplo, eu posso pegar essa arquitetura e implementar coisas a mais nela. Eu posso fazer isso? Posso. Inclusive, eu estou sugerindo isso no trabalho. Esse cara aqui, ó, esse multiplicador aqui, ele não faz parte do MIPS original. Então, o MIPS original, ele não tinha circuito para fazer multiplicação. Tá? Mas eu estou adicionando ele aqui, ó. E isso vai estar proposto no trabalho de vocês. Esse multiplicador vai ser o multiplicador do trabalho 1. Então, o multiplicador do trabalho 1 vai ser encaixado aqui, ó. É claro que algumas considerações terão que ser feitas, mas é justamente isso que eu quero que vocês entendam na hora de fazer esse trabalho aí. Tá? Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, viu, pessoal? Nos últimos anos, nos últimos semestres, tenho tido bons resultados com esse trabalho. Tá?
Então, agora vamos dar mais um pulso de clock. Vamos dar mais um pulso de clock. A nossa instrução 1 chegou aonde? No estágio de memória de dados. Então, aqui é memória de dados. Tá? Então, aqui é data. Deixa eu escrever aqui. Ó. Aqui é programa, né? Programa. E aqui é data. Dados. Tá? Então, programa e dados. E todo mundo andou para frente. Então, a instrução 2 foi para o estágio de execução, a instrução 3 para o de decodificação, e uma nova instrução, que seria a instrução 4, está sendo buscada na memória. Tá ok? E aí, finalmente, para encher o nosso pipeline, ó, o nosso pipeline ainda falta isso daqui. Ó, como se fosse um copo, eu estou enchendo esse copo. Ainda falta esse cantinho do copo aqui para ser enchido. Tá? Preenchido. Então, vamos dar mais um pulso de clock. Dei mais um pulso de clock. Então, a instrução 1 agora está no estágio que a gente chama de write back. O que é o estágio de write back? É onde eu escrevo no meu register file. A instrução 2 agora está acessando a memória. A instrução 3 está no seu estágio de execução, onde ela tem acesso a halo. A instrução 4 está em sua decodificação. E uma nova instrução, que seria a instrução 5, está sendo buscada na memória de programa. Tá? Então, uma coisa que é interessante da gente comentar, que eu não falei ainda, é que a máquina MIPS é uma máquina load store. O que significa uma máquina load store? Significa uma máquina que, para eu processar a informação, primeiro eu preciso buscá-la da memória e escrever no register file. Então, eu não processo informação diretamente em memória. Primeiro eu preciso buscar esse dado que está na memória, escrevê-lo no register file. Com que instrução que eu faço isso? Com load, carregar. Carrego um dado que está armazenado na memória de dados e escrevo no meu register file. Carrego um outro dado que está na minha memória de dados e escrevo no register file. Só depois disso eu posso fazer, por exemplo, uma operação aritmética qualquer. Por exemplo, um add, uma soma. Só depois disso. Então, não existe instrução aqui que eu possa fazer assim, ó, some o conteúdo da posição de memória 1 com o conteúdo da posição de memória 2 da memória. Não existe isso. Como existia lá, por exemplo, no HCS12, que foi o processador que eu acredito que vocês trabalharam em microcontroladores. Porque lá é uma arquitetura CISC. Né? O CISC aí é CIS, tá? Então, C. Ou seja, complex, esse primeiro C. Esse aqui é uma arquitetura RISC. R, esse R é de reduced, tá? Ou seja, reduzido. É um conjunto de instruções reduzido. Eu tenho poucas instruções, o que me permite fazer uma arquitetura simples, porém poderosa. Tá? Vários processadores aí, por exemplo, os PowerPCs de antigamente, eram baseados no MIPS. Tá? Uma arquitetura RISC bastante rígida como essa daqui. Então, pessoal, após 5 pulsos de clock, ó, deu um pulso, 2, 3, 4, 5, eu tenho o quê? Eu tenho o nosso pipeline cheio. Então, percebam, só agora que eu estou completando a execução da primeira instrução. Ela demorou 5 pulsos de clock para terminar a sua execução. Porém, como o pipeline agora está cheio, a cada novo pulso de clock, eu termino uma execução. Porque na hora que eu der o próximo pulso de clock aqui, a instrução 1 já vai ter terminado. A instrução 2 vai estar terminando. A instrução 3 vai ter andado para o quarto estágio. A instrução 4 vai ter andado para o terceiro estágio. A instrução 5 vai estar no segundo estágio. E eu vou poder buscar uma nova instrução, que seria a instrução 6, que está lá na nossa memória de programa.
Tá? Então, eu aumento meu throughput. Por quê? Uma vez que o pipeline está cheio, eu estou processando uma instrução por pulso de clock.